Olá, minhas divas e divos do axé, tudo bem? Bem-vindos ao Tatá Todo Dia número 12. E hoje nós vamos falar sobre Exus que falam palavrão. Solta a vinheta. Tanta gente me pergunta sobre isso. Ah, Tatá, fui no terreiro e o Exu falava palavrão, o Exu xingava todo mundo. O que você acha sobre isso? E claro, eu já vi algumas entidades da linha de esquerda falando palavrão sim. Inclusive, a minha Padilha, ela solta algumas coisinhas de vez em quando, mas seu Caveira não fala, a dona Tata Mulambo também não fala palavrão, mas a dona Padilha fala muito raramente e eu acho que... que aparece logo de uma vez. E aí esse foi um pedido de uma seguidora, peraí que eu vou descobrir quem foi. Foi Adélia Nunes. Adélia Nunes que pediu esse assunto de hoje para falar sobre os Exus que falam palavrão. Bom, algumas pessoas já chegaram a mim achando isso um pouco estranho, porque foram a primeira vez num terreiro e achou aquilo ali meio agressivo, né, na forma do atendimento. Porque tem gente que é mais descontraída, tem outras pessoas que realmente não falam palavrão no seu dia a dia, tem um vocabulário assim, né, mais bonitinho, mais arrumadinho e tudo, né? Então fica meio estranho, soa um pouco estranho para quem não tá acostumado. Bom, por que Exu fala palavrão? Qual seria o objetivo do Exu falar palavrão? E as outras entidades não falam. Primeiro, Exu e Pombagira, eles estão mais próximos da gente, nós seres humanos aqui. Então, eles têm um linguajar um pouco mais popular, sim, e alguns deles é comum falando palavrão, né? Pra quê? Por quê? Na cabeça deles, a forma como eles trabalharam na sua encarnação aqui, porque eles já foram encarnados, tá, gente? Já foram gente como a gente em algum momento aqui na Terra. Então, eles se sentem mais familiarizados, se soltam mais, soltando esse tipo de vocabulário de vez em quando. Porém, gente, isso vai muito também da doutrina do médium com a entidade. Algumas entidades, elas já chegam falando palavrão, porém o médium, ele tem como doutrinar a entidade na incorporação, quando tá ali incorporado, para amenizar um pouquinho, para pegar leve, porque algumas pessoas não gostam. E outros, né, acham que a entidade faz o que quer. Eu já vi gente falando, porque a minha pombagira já chega xingando, já empurra as pessoas, ela é assim, é o jeito dela. Não, a entidade, ela tem como ser doutrinada pelo médium e também pelos dirigentes da casa. Algumas casas não permitem esse tipo de vocabulário na casa de umbanda, tá? Na casa de religião, no caso. Eu, na primeira casa que eu era, tinha muita restrição em relação a esse linguajar. Claro que algumas pombagiras falavam assim mais no cantinho. Vai ficar aparecendo essa orelhinha aqui, gente. Ai, meu Deus. Falava mais assim, né, escondidinho e tal. E não era uma coisa assim tão aberta. Claro que para alguns vão chocar um pouco mais, outros não chocam, se sentem até mais familiarizados naquele diálogo ali, né, mais aberto. E, enfim, cada um tem um jeito diferente. Mas vamos lá. O que acontece? Como a gente está falando de Exu e Pombagira, eu vou colocar aqui, né, minha opinião sobre isso também, que é o seguinte: por essa energia ser mais próxima da gente, o Exu e a Pombagira, ele revela muito do nosso interior, revela muito da nossa essência, da nossa verdadeira essência, lá no oculto, lá no escondidinho. Você consegue até descobrir um pouquinho mais sobre o médium. Como assim, Tatá? Ficou confuso. Bom, muitas vezes você vê uma pessoa assim no dia a dia com um diploma, com uma profissão assim que exige um pouquinho mais de postura, que tá sempre falando manso, falando calmo no seu dia a dia, né? Tem um equilíbrio emocional assim muito admirável durante o dia, né? Nas suas relações. Quando incorpora Exu, quando incorpora Pombagira, aí solta as frangas, né? Aí a entidade
porque eu vou explicar por que eu tô fazendo assim. Fala palavrão, não tem aquela postura, né? Bota a saia aqui em cima, tem um jeitão mais assim, né? Largadão. Tem algumas entidades que são assim, tá, gente? E o que acontece? Ela aproxima, sim, esse tipo de energia, esse tipo de entidade para trabalhar com ela por várias questões, né? Por outras vidas ou por alguma afinidade nessa encarnação. Mas também, agora eu vou explicar isso aqui, porque o médium também, ele se aproveita naquele momento para se soltar, se revelar muitas vezes aquele eu interior que está escondidinho. Então, você pode perceber que uma pessoa que tem uma postura no seu dia a dia muito recatada, quando incorpora uma pombagira com mais, né, um jeito mais leve, solto, ela empurra a culpa para a pombagira desse jeito mais descontraído, de xingar, de ser mais assim, de falar tudo na cara. Algumas usam o título da pombagira, né? Ah, porque a minha pombagira, ela tem desejos sexuais, ela não respeita o homem casado, ela não respeita o homem que tem comprometimento, ela se atira mesmo, ela vai lá, bebe muito, ela fuma muito, não sei. Então, tem que ver também que muitas vezes vem do interior do próprio médium. Ele se revela aquilo que está muito escondidinho. Tem os dois aí, tem o médium e tem também a questão de você aproximar aquele tipo de espírito, de entidade que vai trabalhar com aquele médium, tá? Então, você pode perceber muitas vezes, eu faço muita comparação, eu gosto muito, gente, de perceber a pombagira de muitas mulheres, Exu de alguns homens, que revela muito quem é o ser humano, sabe? Eu faço essa avaliação pessoal. Às vezes, você vê aquela pessoa assim, toda nariz em pé no dia a dia, gosta de coisa boa, porque isso, aquilo, outro, não bebo qualquer bebida. Ela transfere isso pra pombagira. Sempre tem uma pombagira com o título de rainha, dona de não sei da onde, dos 7 portões de não sei da onde. Ela sempre vem com um título de grandeza. Tem que estar acima, porque ela tem aquela vaidade interna. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer em relação ao médium, ao interior do médium, e transferir também para a própria entidade. Isso acontece também no palavreado. Às vezes ela é tão recatada no dia a dia, toda formal, e aquilo que ela queria soltar do fundo do coração dela, ela solta na incorporação com a pombagira, com o Exu. Nós estamos falando de Exus e pombagiras de linha, né, que trabalham dentro da Umbanda, que são de alguma forma batizados. O Exu e a pombagira, alguns já são batizados de fato e precisam também dessa doutrina. Eles entendem, olha, aqui não pode falar assim dessa forma, tem que amenizar um pouco. Eles entendem, tem essa questão do médium, tem essa questão da entidade. Então isso tudo tem como equilibrar. Porém, vamos falar da segunda parte. Existem espíritos que incorporam em determinados terreiros que eu não sou muito de frequentar, mas eu ouço muitas histórias, converso com muitas pessoas, e existem entidades que não têm nenhum limite, porque o próprio médium não tem limite na própria vida dele. Então, eles aproximam esse tipo de entidades, porque muitas vezes são espíritos que se intitulam entidades porque não são batizados, espíritos que não são batizados na linha de esquerda, Exus e pombagiras, eles são considerados quiumbas, tá? Porém, eles vêm no terreiro também, tá, gente? Depende da abertura, depende da casa que aceita. Alguns vêm para trabalhar até chegar a um nível de evolução um pouco mais alto. Mas isso também vai muito do médium que atrai e também que permite esse tipo de atuação. Então, aquele médium que não tem limite, aquele médium que é todo solto, fala tudo na cara, ou tem aquela raiva interna, e normalmente ele, quando incorpora Exu, quando ele incorpora pombagira, vai falar que o Exu dele é assim, né? Descacetado, desculpa falar assim. Ah, não tem limite? Fala mesmo, faz o mal, faz o bem, faz o que quer, xinga todo mundo, bate nas pessoas. Gente, isso não é o espírito
batizado, não é um espírito de lei que trabalha dentro da Umbanda, tá? Porém, alguns terreiros trabalham com espíritos que não são de lei. Isso você pode perguntar para pessoas que são mais entendidas, que eles vão te explicar mais profundamente, tá? É isso. Exu que fala palavrão é Exu que não tem doutrina. O médium consegue colocar doutrina, sim. Alguns dirigentes também não exigem muito dessa doutrina, mas eu acho que é muito importante, porque um consulente, quando ele entra num terreiro de Umbanda para conversar, tanto com o Preto Velho, tanto com Caboclo, como com Exu, ele vai buscar uma direção, uma ajuda, e muitas vezes esse tipo de linguajar choca, impressiona, né, quem está chegando ali, principalmente pela primeira vez. Então, eu acho que isso tem que ser ponderado, sim. Algumas entidades já vêm com esse jeito, mas o médium ele tem como controlar, sim, e o dirigente da casa, mãe, pai de santo, também pode cobrar isso da entidade, e eles respeitam, tá? Então, Exu e Pombagira, quando são de lei, quando são batizados, eles entendem, porque eles estão ali para praticar a Umbanda, a caridade e ajudar o próximo, tanto para a evolução dele, como para a evolução do médium e também do consulente que está ali precisando daquela ajuda. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Podem comentar aqui se vocês concordam, se vocês discordam. Comentem com respeito, deixem um like, se inscrevam no canal quem não conhece, quem chegou aqui pela primeira vez. Se você simpatizou com a minha energia, pode se inscrever, fique à vontade, que amanhã tem vídeo aqui de novo no canal Tata Loparga. Axé, até o próximo vídeo. Fui!